Shalom, meus amados irmãos, que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua HaMashiach. Meus queridos e amados irmãos, nós vamos dar continuidade com a terceira parte do nosso estudo, ao qual nós estamos abordando toda a temática das obras da lei. E no término desse estudo, quem o acompanhar do início até o fim, irá perceber o tamanho equívoco que relata o sistema religioso ao mal compreender as cartas do apóstolo Paulo, ao qual eu também fui participante desses equívocos, apesar de por pouco tempo. Até então eu não conhecia nada sobre escritura e fui pesquisar, e com a mente aberta, sem dogmas, fica mais fácil de você compreender. Por isso que o Messias, ele se agrada dos humildes. Os humildes não quer dizer que você seja um pobre passando necessidade. O humilde é aquele que tem a mente aberta para reconhecer quando está errado. Então por isso que ele chama esses de bem-aventurado. Porque ao reconhecerem o seu erro, ao chegarem numa conclusão de que o que eles estavam ensinando durante anos e o que eles aprenderam durante anos está errado, então o Messias, ele relata que esses são bem-aventurados. Tanto que o Eterno em determinado momento também fala que ele resiste aos soberbos. E Paulo é o maior exemplo disso. Com tanto conhecimento do Talmud que lhe foi dado por seus antepassados, Paulo ele se despojou desse conhecimento dos livros chamados Talmud, que na época ainda se passavam como tradição oral, mas lógico que já existiam algumas dessas determinações sendo escritas, como a gente está acompanhando, como os manuscritos da Obras da Lei. E muito por não conhecer os relatos históricos, por olharmos esses escritos apenas vislumbrando na nossa visão contemporânea das coisas e não observando na visão da época do apóstolo Paulo, é que nós cometemos tamanhos equívocos. Porque ao não analisarmos a estrutura da época, nós não poderemos conhecer qual era o foco do ataque de Paulo a determinados tipos de ensinamentos, E eu estou lendo aqui um livro que foi cedido pelo irmão Carlos, que relata os usos e costumes dos tempos bíblicos. E o autor, chamado Ralph Gower, ele começa na sua introdução dizendo o seguinte texto: os cristãos enfrentam problemas de significado na Bíblia. A palavra de Deus veio em alguns lugares e tempos específicos e para pessoas específicas. Só quando nos colocamos no lugar dessas pessoas e compreendemos o que Deus estava dizendo a elas, é que as palavras têm pleno significado para nós. Parte de nós colocamos nessa posição, parte de nós nos colocarmos nessa posição e compreender a linguagem em que a revelação foi feita. Isso se tornou possível para a maioria dos cristãos por meio das traduções bíblicas e, em outros aspectos, usar os sapatos dos temas bíblicos. Então o autor está dizendo que é impossível você conhecer as escrituras sem que você conheça os temas gerais que ocorriam na época. Paulo, quando estava atacando, ele não estava atacando os judeus verdadeiros, que ele se considerava. Ele não estava atacando o descendente de Davi, que era o Messias. Ele não poderia fazer isso. Ele não poderia atacar os verdadeiros judeus. Paulo estava atacando os falsos judeus que se diziam judeus na época do Messias. E é isso que nós estamos observando nesse estudo, sabendo que os escritos da Bíblia, eles simplesmente foram feitos para situações específicas. Então, continuando, nós vamos dar mais uma vez continuidade ao estudo no capítulo, na parte 3 do estudo, que relata o seguinte: iremos abordar os doutores da lei,
aqueles que tinham o encargo de legislar sobre a lei, sobre o povo do Eterno. Ou seja, agora a gente vai saber, conhecer exatamente isso que nós estávamos falando aqui, conhecer as características da época, quem eram aqueles que estavam por cabeça no povo, sobre o povo do Eterno. E a gente começa dizendo, os escribas, vamos saber quem são os escribas. Muitos hoje, né, falam mal dos escribas, tudinho, mas não sabem da história dos escribas, porque eles estavam ali e como eles chegaram ao poder e com autoridade para instruir o povo do Eterno, já que antes, no Antigo Testamento, não se relata escribas. Então, como é que eles chegaram no tempo do Messias? E aqui nós vamos aprender sobre eles. Os escribas tinham trabalho... Os escribas, a gente sabe que era a questão dos que copiavam a lei. Mas esses escribas tinham ganhado uma autoridade maior, lógico, no tempo do Messias. Já os fariseus aqui não existiam realmente antes, né? Então vamos lá. Os escribas tinham o trabalho de copiar as escrituras à mão, tomando um cuidado extremo, para assegurar as cópias perfeitas do texto. Os sacerdotes e os escribas do tempo de Esdras, eram praticamente idênticos. Contudo, no tempo dos Macabeus, aí a gente vai ver uma evolução desses escribas, dividiam-se em dois grupos distintos. Os sacerdotes passam a formar grupos, o grupo dos saduceus. Os escribas, que eram chamados de Hassadim, no tempo do século II a.C., dividiram-se em dois grupos, sendo um grupo dos fariseus, né? Os escribas passaram a ser os peritos na lei, eram conhecidos como advogados e mestres da lei. Chamavam-lhes rabi, era um termo de respeito. Eram extremamente zelosos pela lei e pela sua observância. Então o que é que a gente está vendo? Que esses responsáveis por copiar os livros do Antigo Testamento, os escribas, tomaram uma posição ainda maior sobre o povo por eles terem acesso o tempo todo às escrituras, e realmente eles tinham quase que decorado todas as escrituras. Eles se tomaram o encargo de como se fossem os peritos da lei. Para ter certeza de que a lei era seguida corretamente, deram-se-lhes interpretações e passaram essas interpretações ao povo como tendo tanta importância como as próprias escrituras. Ou seja, o que é que aconteceu aí? Com essa importância que foi dada aos escribas, que tinham o trabalho de copiar as escrituras, e deram a eles o encargo de doutores da lei e serem chamados de rabi, eles passaram a dar o seu depoimento como uma verdadeira interpretação da Torá. Ou seja, eles tomaram para si uma responsabilidade sozinha, colocando mais leis e mais leis, para que o povo pudesse seguir a Torá, colocando como se fosse uma cerca. E continuou, né? Devido ao zelo que tinham, aplicavam essas leis em todas as situações possíveis e imaginárias, criando assim centenas de regras minúsculas e ridículas, muito difíceis de cumprir. Essas regras, criadas pelo homem, eram conhecidas como lei oral, que depois, posteriormente, né, foi compilada como Talmud. Isso mesmo. Depois de alguns anos, foi compilada uma coleção de livros contendo os escritos desses sábios com a interpretação da Torá. Ou seja, a Torá ela mesma se interpreta. Basta você ler e cumprir aquilo que está escrito. Mas o que é que os sábios disseram? Que Moisés, para poder dar base àquilo que eles falavam, eles disseram que Moisés, além de receber a Torá, receberam também essas interpretações da Torá, ou seja, as interpretações da lei. E aí eles vinham julgar coisas minúsculas e ridículas, como a gente está vendo aqui, né, que a gente estava dizendo, e a gente vai ver posteriormente. Pode-se ter uma ideia de como a lei oral funcionava, se repararmos, por exemplo, na lei que regulava o trabalho do sábado, o dia de descanso. Os escribas formaram leis à volta do sábado, como se fosse uma vedação para proteger esse mandamento. Por isso perguntavam:
o que é que constitui trabalho? Veja o que é que eles começaram a perguntar. O que é que a gente pode constituir como trabalho? Considerava o trabalho andar mais do que 1 quilômetro, a partir da povoação de que se vivia. Daí vem a expressão, o caminho de um sábado, está lá em Atos, né, capítulo 1. Carregar um fardo, etc. Quanto ao carregar um fardo, procuravam determinar o que constitui um fardo. Chegaram à conclusão de que um fardo era a comida de peso equivalente a um figo seco, ou a tinta necessária para escrever 2 letras do alfabeto hebreu. Veja o que aqueles caras estavam colocando como lei. Ou seja, se você estivesse carregando uma fruta, por exemplo, uma manga, você estava carregando um fardo. Se você tivesse com uma caneta Bic, você estava carregando um fardo. Então esses camaradas começaram a debater sobre isso. Mas havia sempre área de incerteza. Assim passavam horas intermináveis a debater se era permitido, por exemplo, um alfaiate caminhar um pouco com uma agulha espetada na roupa, ou se era permitido usar próteses dentárias, ou se um pai poderia pegar o filho ao colo. Curar também era considerado trabalho. Veja o que eles disseram que era trabalho. Só que tem um detalhe, irmãos. Na lei de Deus, nada disso constitui trabalho. Só era permitido se a vida da pessoa estivesse em perigo. E assim, o tratamento só podia ser ministrado para evitar que a pessoa piorasse. No entanto, do ministério de Yeshua, a lei oral acompanhava sempre, obrigatoriamente, a lei transmitida por Yahweh a Moisés e escrita por ele. E era aceita como tendo a mesma importância da Escritura, que a gente conhece como Velho Testamento. Em muitos casos era considerada mais importante do que as Escrituras Sagradas. E Yeshua não aceitava isso. No século IV, depois do Mashiach, as leis orais foram reunidas numa forma escrita e passaram a formar um documento conhecido como Mishnah. E este foi acrescentado um comentário conhecido como Guemará. Estes 2 volumes foram compilados numa obra que foi chamada de Talmud. Certa vez, os discípulos assentaram-se para comer sem lavar as mãos, não seguindo a tradição religiosa daquele tempo. Este lavar de mãos era um lavar ritual de purificação. Aí agora que a gente vai ficar impressionado com isso aqui, ó. O MMT não era simplesmente por razões de higiene. Os mestres da lei perguntaram a Yeshua, né? Essas leis de purificação ritual vieram desse manuscrito que nós estamos estudando, o MMT. E aqui está dizendo que não era simplesmente por razões de higiene. Os mestres da lei perguntaram a Yeshua: por que os teus discípulos não viviam segundo as tradições dos anciões? E Yeshua, porém, respondeu o seguinte, em Marcos 7, do versículo 6 ao 8. Bem profetizou Isaías 29, 13, acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Elohim, veja qual é a importância do mandamento do Eterno, que o Messias dá. Retende as tradições dos homens. O Eterno não tinha ordenado esta tradição na lei escrita. Mas, mesmo hoje em dia, quando os judeus ortodoxos lavam as mãos, pronunciam a seguinte bênção. Veja o que é que os judeus dizem. Isso é a mesma coisa que estava dito lá no templo do Messias. Bendito és tu, Senhor, Rei do Universo, que nos mandastes lavar as mãos. Mas aonde está isso na Torá? Por que razão é assim? Explicam que a lei oral ordena que se obedeça aos rabis e, ao obedecer aos rabis, estamos a obedecer indiretamente ao Altíssimo. Portanto, a bênção que pensam que o Yahweh lhes ordenou para que, quando lavassem as mãos, é, de fato, uma declaração
da sua obediência à autoridade que crê que o Eterno deu aos rabis, para decretarem novos mandamentos. Então, o Messias sempre foi crítico, irmãos, dos mandamentos de homens e não do mandamento do Eterno. O Messias mandou que nós rompêssemos com qualquer tipo de mandamento de homem, ao qual Paulo, posteriormente, com esses manuscritos em mãos das obras da lei, Paulo fez severas críticas às obras da lei. Acreditavam também, veja só, viu? Durante os 40 dias e 40 noites em que Moisés esteve no Monte Sinai, lhe foi dada uma nova lei que era para ser transmitida oralmente, que ficou conhecida como lei oral. O problema com os decretos rabínicos é que a própria lei escrita ordena o seguinte: não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Veja que mandamento é esse do Eterno. O Eterno já blindou a sua Torá de uma forma que não se pode retirar nem acrescentar nada. E a palavra também nos diz que Moisés escreveu tudo aquilo que o Eterno ordenara, ou seja, Moisés não recebeu nada em oculto. Pelo contrário, tudo que ele recebeu, ele escreveu. Está lá em Êxodo 24, do versículo 4 ao 6. Paulo, certa vez, fez uma comparação dos filhos da escrava e da livre, em Gálatas 4, 21 ao 26. Ele diz que os filhos da escrava eram a Jerusalém atual. Preste atenção. Os filhos da Jerusalém atual. Só que tem um problema. Veja o que o Messias diz dessa Jerusalém atual. Não foi Moisés quem vos deu a lei, entretanto, nenhum de vós pratica a lei. Por que procurais matar-me? Ou seja, o Messias está dizendo que a Jerusalém atual não praticava a Torá de Deus. Então, qual era a lei que eles praticavam? Vamos continuar. E o escravo era a lei oral, Jerusalém física. O da livre era do céu, a Torá, que é a palavra do Eterno que veio do céu. Fica a pergunta: a Jerusalém na época do Messias e de Paulo, qual era a lei que imperava? O Messias diz que esses mestres da lei não guardavam a Torá. Então, qual era a lei que Paulo chama que são os descendentes da escrava? Ora, aqueles que guardavam a lei oral. Mas depois veio do céu, justamente o Messias, trazendo a plenitude da Torá do Pai, cumprindo somente os mandamentos do Eterno, por isso que ele nunca pecou. Sendo assim, Paulo faz uma simbologia de que a Jerusalém atual eram os filhos da escrava. Já a Jerusalém do Pai era a espiritual que desceu do céu. E qual foi? Moisés recebeu as tábuas da lei de onde? Não foi do céu? O próprio Eterno escreveu com os dedos, o próprio dedo, as tábuas da lei. O Eterno não foi que disse a Moisés o que deveria fazer. Então Moisés recebeu a Torá dos céus, não foi da terra. Os escribas diziam que Yahweh rejeitava todos aqueles que não conseguiam guardar a lei, tal como eles entendiam. Ou seja, só estariam salvos se alguém praticasse a Torá e os mandamentos da forma que eles mandaram, ou seja, obedecendo às tradições de homens. Raciocinavam que, uma vez que pessoas comuns não poderiam estudar a lei, tanto na forma escrita como na forma oral, eram ignorantes daquilo que Yahweh queria delas e por isso nunca conseguiriam agradar ao Eterno. Consideravam-se a si próprios como os únicos que eram dignos. Devido a isto, tinham a tendência a desprezar as pessoas comuns, referindo-se a elas como os pecadores. Veja só. Os rabis, que passavam a vida a debater pontos minúsculos da lei, falavam do jugo da lei, o que o povo de Yahweh deveria ter orgulho de encarregar. Mas esta lei, como já afirmamos, não era a lei do Altíssimo, não era a Torá. O Altíssimo tinha dado originalmente através de Moisés, mas era a lei escrita juntamente com a lei oral, sendo esta muito mais exigente. Ou seja, o jugo que esses fariseus estavam colocando eram vários e vários mandamentos de homens. Então,
chegava a um determinado momento que as pessoas não conseguiam nem mais enxergar o que era o mandamento de Deus, já que eles não tinham os manuscritos em mãos, e o que era o mandamento de homens. E diziam, né? Yeshua criticou com severidade, dizendo em Lucas capítulo 11, versículo 46: Ai de vós também, doutores da lei, que carregais aos homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos, nem ainda com um dos vossos dedos, tocais essas cargas. Os escribas tinham a tendência de desmoralizar as pessoas. A lei ficou tão difícil de suportar que muitas pessoas desistiam simplesmente de tentar guardá-la. Os rabinos, né, esperavam que os outros suportassem esta carga da lei, mas eles nem sempre faziam isso. Yeshua disse o seguinte acerca deles. Em Mateus 23:3 diz: Dizem e não praticam. E no mesmo 23:13 diz: Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois fechais aos homens o reino de Yahweh, nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ou seja, o povo estava tão sufocado com tantos mandamentos de homens que não queria mais saber de lei nenhuma. Diz: olha, deixa para lá. Está muito difícil, para entrar nesse reino aí é muito complicado. Já que, se nós observarmos a diferença de quando nós guardamos apenas os mandamentos prescritos pelo Eterno, nós vamos verificar a seguinte sentença, que está lá escrito na carta de 1 João. Deixa eu verificar aqui. Olha aqui, 1 João, capítulo 5, no verso 3, diz o seguinte, ó: Porque este é o amor do Eterno, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E outrora, Davi, muitos dizem que a gente não está mais sobre a lei, porque nós fomos libertos do pecado. Mas se a lei é que nos mostra o que é pecado, como a gente vai ser liberto da lei? E Davi diz o seguinte, ó. Deixa eu abrir aqui, no Salmo 119. Andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me vergonharei. Ele sabe, Davi sabia, que isso, guardar a lei, era realmente um alívio, né, para ele. Ele não tinha nenhum assombro de louvar os mandamentos do Eterno, porque ele sabe que isso realmente é o que daria vida a ele. E diz o seguinte, ó, nós vamos ver também, falando, ó, com Esdras, que era sacerdote e escriba, não tinha sido assim. Ele mesmo vivera em estreita comunhão com o Eterno e exortava o povo a voltar a Yahweh. Está lá em Neemias capítulo 8, versículo do 1 ao 18. E nós vamos agora conhecer os fariseus, tá? Os fariseus eram, ao mesmo tempo, uma seita religiosa e um partido político. No tempo do ministério de Yeshua, formavam um grupo religioso mais numeroso em Israel, sendo constituído principalmente por judeus comuns, muitos dos quais eram escribas. No tempo de Yeshua, tinha uma grande influência dentro e fora do Sinédrio, que era a Assembleia Governadora dos Judeus. De tempos em tempos, colidiam com as autoridades romanas, mas em geral deixavam nas mãos de Yahweh a questão de quem deveria governá-los. O fariseu significa separado. Quanto à sua origem, iam até os tempos de Judá Macabeus, quando o partido Hassadim se formou para se opor à oposição fraca dos sacerdotes governantes. O partido Hassadim era conhecido como partido devoto. A sua preocupação era a observância rigorosa da letra da lei. No século II a.C., o partido Hassadim dividiu-se em dois grupos, os fariseus e os essênios, ou essênios.
Os fariseus eram um grupo religioso fanático que queria obedecer à lei escrita e também à lei oral, ou seja, as duas leis, a interpretação da lei que eles criaram e a lei escrita, dando uma ênfase especial à observância da lei oral, ou seja, eles estavam dando mais crédito à lei oral do que à lei do eterno. Por quê? Na lei oral, irmãos, eles simplesmente criavam mandamentos que muitas vezes os beneficiavam, certo? Preocupavam-se especialmente com a limpeza ritual. Os essênios eram ainda mais severos, acreditando que a pureza ritual só poderia ser conseguida pelo afastamento e isolamento da sociedade. Por isso que eles foram para o deserto. Não possuíam nada, renunciavam a tudo que fosse a vida normal, incluindo o casamento. Como consequência, eram totalmente alheios à vida política. Além de só comerem comida que Yahweh aprovava como limpa, tanto os essênios como os fariseus tomavam precauções meticulosas quanto ao preparo desses alimentos. O preparo de cada refeição era um acontecimento complicado. Depois havia um assunto de lavar as mãos antes de comer. Não era por motivo de higiene, era o lavar cerimonial das mãos. E agora vocês vão ver o que é que eles colocaram no MMT, como deveria ser feito esse lavar de mãos. Então, vamos ver. Despiam-se os braços. Isso foi o que eles estavam criticando os apóstolos por não fazerem, os discípulos do Messias, por não fazerem isso aqui, tá? Antes de comer todas as vezes. Então, toda vez que um fariseu, ou até um judeu nos dias de hoje vai comer, ele faz isso aqui. Despiam-se os braços, lavavam-se um braço e deitava-se a água pelos dedos estendidos e virados para cima, de modo que a água corria pela mão até o braço, ou seja, eles esticavam a mão para cima e com uma vasilha ele colocava a água de cima dos dedos e descia até o cotovelo. Continuava-se a deitar a água até chegar a uma determinada linha marcada no antebraço. Esse mesmo antebraço era então posto com a mão e os dedos virados para baixo, aí eles viravam para baixo, e era deitada a água nesse mesmo antebraço, começando pelo mesmo que antes daquela linha marcada, de modo que a água corria pela mão e saía pelos dedos. Repetia-se esse processo com o outro braço. E era isto que os fariseus chamavam do lavar de mãos antes de comer. Em geral, o povo admirava os fariseus pelo seu zelo. Isso a gente pode ver em Mateus capítulo 15, Marcos capítulo 7. Mas Yeshua não nutria essa admiração por eles. Criticou-os asperamente pelos seguintes motivos. Estavam mais preocupados com a aparência, com parecerem boas pessoas, do que obedecerem a Yahweh. Está lá em João 8. Gostavam de ser vistos pelos homens santos, né? Está lá em Mateus 23. Procuravam sempre os lugares mais importantes nas sinagogas e gostavam que lhe chamassem de rabi. Quando eram cumprimentados nos mercados. Isso está lá em Lucas 11, 43. Gostavam das suas obras fossem vistas por toda a gente. Faziam um espetáculo à sua oração em público. Quando oravam, certificavam-se de que todos reparavam neles. Está lá em Mateus 6. Yeshua chamou-lhes hipócritas ou atores, né? Também lhes disse que o que importava era verdadeiramente o que está no interior do homem. Estas foram as suas palavras. Mateus 23, 25 e 26. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina, avidez, e de iniquidade, satisfação dos próprios desejos. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Mesmo antes de Yeshua, já João Batista tinha falado claramente contra eles, quando foram ter com ele para ouvir no deserto. Está lá em Mateus 3, no verso 7 ao 9. Os fariseus também classificavam as pessoas comuns como pecadoras,
por não cumprirem a prática religiosa. Os escribas consideravam as pessoas pecadoras porque não conheciam os pormenores da lei oral, ao passo que os fariseus as consideravam pecadoras porque não cumpriam pormenores dessa lei, o que eles próprios também não faziam. Criticavam-nas e desprezavam-nas. E Yeshua descreve a maneira normal dos fariseus orarem na parábola dos 2 homens que subiram para orar no templo. Contou-lhes o seguinte, em Lucas 11, versículo 18, versículo 11. O fariseu está em pé e orava consigo desta maneira. Ó Elohim, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. Mas era injusto classificar as pessoas comuns, a maioria, como pecadores, só porque não observava cada um dos seus pormenores da lei oral. Tinham simplesmente destinado a guardar a lei de Moisés, porque era demasiado fácil, visto que tinham sido misturadas com a lei oral. Era uma lei humana, jugo pesado. Então veja só, nessa situação aqui, ó. Olha as condicionantes da lei oral. Eles diziam que teriam que ser vistos pelos homens. E ele fazia o seguinte, ó. Eles não se consideravam roubadores, nem justos, ou seja, eles eram mais justos do que os outros. E adúlteros. Ele jejuava 2 vezes por semana, onde está esse mandamento na Torá. E dá o dízimo de tudo quanto possuía. Tudo bem, está correto. Mas já o outro, irmãos, ele era um pecador, mas ele batia no seu peito e reconhecia que não era, como é que eu posso dizer? Ele era melhor do que ninguém. E em determinados momentos, os fariseus que criticaram o Messias diziam que ele comia e bebia com os pecadores. O publicano em si, ele não era um pecador, ele era um judeu, praticante da Torá, mas ele, por recolher impostos para Roma, ele era considerado pecador. Mas só que ele não estava em pecado. Por quê? Não é um mandamento que os judeus, quando estivessem sob julgo, obedecessem às leis daqueles aos quais estivessem o julgando? Então, um publicano logo não era um pecador. Então, enfim, eles queriam ser superiores aos outros homens. E continua. E não uma lei dada por Yahweh, né? Eles estavam considerando, vamos começar aqui de novo. Não observavam cada um dos seus pormenores da lei oral. Tinham simplesmente desistido de guardar a lei de Moisés, porque era demasiadamente difícil, visto que tinham sido misturada com a lei oral, que era uma lei humana, jugo pesado, e não uma lei dada pelo Eterno, que é leve, santa, justa e boa. Está lá em 1 João 5,3. Paulo também fala isso em Romanos capítulo 7. A maioria tinha que trabalhar para ganhar a vida e não tinha tempo para obedecer às leis religiosas sofisticadas que os dirigentes religiosos tinham estabelecido. Ou seja, esses caras passavam o dia todinho dentro do Sanhedrin, do templo, e do juiz lá, do juizado, organizando leis, e de repente criavam tantas leis. Por eles, sua ocupação era realmente só estudar a Torá. Eles se alimentavam dos dízimos, das ofertas, e eles tinham tempo para praticar esses pormenores, mas a população em si, meu Deus, não tinha condições. E Yeshua compreendeu essa situação do povo comum e não tratou as pessoas como os fariseus. Procurou sim estar com elas, comeu na companhia dos pecadores, passou o tempo com aqueles que se sentiam excluídos da presença e da bênção do Altíssimo. Estavam tão obscurecidos a obedecer às interpretações da lei, em cada pormenor, pois entendiam que a salvação vinha pela obediência perfeita à lei, que ignoraram a mensagem da graça e da misericórdia do Altíssimo. Mas Yeshua não era assim. Quando os fariseus o criticaram por comer com os pecadores, ele respondeu, em Mateus 9, versículo 12 ao 13. Não necessitam os médicos os sãos, mas sim os doentes. Ele, porém, aprendeu o que significa misericórdia quero e sacrifícios e não sacrifícios.
Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Os fariseus procuravam agradar ao Eterno através da atenção rígida que andavam ao cumprimento da lei. Isto constituía um grande sacrifício. No entanto, Yeshua disse-lhes que o que era mais importante para o Eterno era mostrar misericórdia àqueles que não tinham esperança. Está lá em Mateus 23, 23, Lucas, capítulo 11, versículo 42. Há que se destacar que entre os fariseus também residia a discórdia em certas interpretações, devido à influência de duas escolas, escola de Hillel e escola de Shammai. A escola de Hillel era mais compassiva em sua interpretação da lei do que a escola de Shammai. Esta era muito conservadora e intransigente. Muitos dos ataques contra Yeshua provinham da escola de Shammai. E agora a gente vai conhecer a história dos saduceus, né? Os saduceus eram também uma seita religiosa, um partido político. Juntamente com os fariseus, formavam os dois principais partidos políticos do tempo de Yeshua. Mencionamos brevemente os essênios, que era um dos partidos menores, né? Havia outro partido de minoria que era chamado os zelotes. Eles acreditavam que o Eterno queria que os judeus se insurgissem através de uma ação militar contra as forças romanas ocupantes. Por isso pregavam a violência e a revolta. Tinham como modelo Finéas, que agiu com zelo no tempo de Moisés e matou com uma lança 2 pessoas não cumpridoras da lei. O nome saduceu vem de Sadoc, conforme acima, que foi um dos sacerdotes mais notáveis que viveu no tempo de Davi e de Salomão. Os saduceus surgiram no tempo dos Macabeus, vindo de um grupo helenístico que era a favor da introdução da cultura grega na sociedade israelita. A maioria deles era constituída por membros da família dos sacerdotes, muito poderosos, que governavam Israel naquele tempo. De fato, os sacerdotes dessa família tinham desempenhado o papel de reis, até que os romanos deram estas posições a Herodes. No tempo de Yeshua, os saduceus ainda tinham um grande poder político, exercido através do Sinédrio, onde era uma força dominante cujo presidente era sumo sacerdote, que, como é óbvio, era um deles. O Sinédrio era composto de 70 membros, os saduceus e os fariseus, em número igual, constituía a maioria dos membros. O resto dos lugares era ocupado por escribas e anciões. Os saduceus estavam muitas vezes dispostos a comprometer os seus valores na maneira como lidavam com os romanos e com outros, para manter seu status e as suas posições de influência. Colaboravam permanentemente com os romanos para evitarem revoltas armadas. O sumo sacerdote contava-se entre eles. Como um grupo, criam na lei de Moisés e na pureza levítica. Mas não aceitavam a palavra dos profetas, ou seja, eles não aceitavam as profecias. Não acreditavam em anjos nem em espíritos malignos. Também não acreditavam na ressurreição. Ou seja, por que eles não combatiam os romanos? Por que eles não faziam a defesa assídua da Torá? Porque eles achavam que o Eterno instituiu o reino deles nessa vida, entendeu? Não numa vida vindoura. Então, eles tinham que ter as suas riquezas, sua autoridade, seu poder na sua primeira vida. Então, por isso que eles aceitavam muitas vezes o que os romanos impunham. E isso está lá em Mateus 22, versículo 23 ao 33. Era um grupo tradicional que se baseava na razão e não na revelação, devido à influência helênica, ou seja, eles tinham se misturado com os pensamentos gregos. Em relação à palavra escrita, podemos dizer que a diferença fundamental entre os escribas e os fariseus, por um lado, e os saduceus, por outro, era que os primeiros acrescentavam à tradição a palavra, ao passo que os últimos, ou seja, os saduceus, tiravam parte da palavra, rejeitando a palavra dos profetas. Yeshua advertiu os discípulos para que tivessem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, ou seja,
com os ensinamentos que colocavam a mais e que retiravam da Torá. O fermento é a farinha misturada com água, que quando deixada durante algum tempo, começa a fermentar e a azedar. Quando se mistura a farinha e a água de novo, o fermento afeta toda a mistura. Ao cozê-la, a massa cresce, produzindo pão de bom aspecto. Mas o pão sem fermento é feito com massa nova. É raso e sem grande aspecto. É mais nutritivo. A palavra do Altíssimo é comparada com pão nas Escrituras. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, diz: O homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca de Elohim viverá o homem. A palavra do Yahweh alimenta-nos espiritualmente. O problema é que os homens, muitas vezes, pensam que podem melhorá-la e torná-la mais atraente. Yeshua avisou acerca do fermento dos dirigentes religiosos, isto é, acerca dos ensinamentos que acrescentavam às interpretações e tradições. Yahushua disse aos fariseus que eles invalidaram a palavra de Yahweh por sua tradução, está lá em Mateus capítulo 15, versículo 6, né? E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Yahweh. E o Eterno tem um povo, né? Uma congregação, uma carral. É isso que nós vamos abordar no próximo estudo da palavra. Não, ainda nesse. Está aqui nesse estudo nós vamos abordar o que é a carral, né? O que é a igreja. Que já completa para a gente ir para a parte 4. O Eterno tem uma congregação, uma carral, né? E depois da gente saber do contexto histórico, do que é nos escribas, fariseus e saduceus, agora a gente vai saber o que era a igreja que o Messias implantou, né? O que é a igreja? A palavra igreja nada mais é do que a tradução da palavra grega eclesia, eclesia ou eclésia, que por sua vez é a palavra usada para traduzir a palavra hebraica carral, que foi utilizada na Septuaginta. Então essa palavra não é nova na Brit Hadashah, Novo Testamento, mas foi usada no Taná, no Antigo Testamento, também. A palavra, por sua vez, é usada simplesmente para referir a congregação, assembleia, etc. Elohim fez promessas a Abraão e formou o seu povo através da descendência dele, os libertando do Egito através de Moisés. Está lá em Êxodo 3, versículo 10. E após a libertação, passando a instruí-los de como o povo de Deus deve ser, mostrando a eles tudo o que o Eterno de Abraão, Isaac e Jacó considera correto ou errado. E dando instruções de como o povo de Elohim deve agir de acordo com a sua justiça, em Êxodo 12, verso 6, vemos a palavra carral, igreja, sendo usada para a congregação de Deus diante da Torá. Durante toda a Torá, vemos Elohim passando instruções para o povo sobre a sua aliança feita com eles. Porém, ao longo do tempo, o povo de Elohim veio a se afastar das instruções do Eterno, onde o Eterno passou a levantar os profetas para exortarem o povo a se voltarem para suas instruções, a instrução de Elohim de sua aliança. Falando através dos profetas que iria renovar a sua aliança com seu povo, para que voltasse a praticar suas instruções. Está lá em Jeremias, em Isaías, em Ezequiel. Várias passagens sobre a renovação da aliança com seu povo, sobre o Messias que viria. E Yeshua veio começar essa renovação da aliança com o povo de Elohim, começando o cumprimento de tudo que foi profetizado e trazendo o retorno à prática das instruções do Altíssimo. Está lá em Mateus 5,17, Mateus 15,24, Hebreus 8,8 e etc. Mas aonde entra os gentios nessa história como participantes do povo do Eterno? Yeshua não veio fazer uma nova religião. Não veio trazer instruções diferentes do seu Pai. E muito menos abolir as instruções do seu Pai. Desde que a promessa foi feita a Abraão, os gentios já também inclusos para essas promessas, né? Em Gênesis está lá 12, 3, 22, 18, 18, 18, 64, 26, 4. Em Gálatas 3, 8. Quando Elohim revelou as suas instruções através de Moisés para o seu povo,
os gentios já podiam se tornar parte do povo do Eterno, deixando assim de agir como gentio e passando a agir de acordo com a vontade do único Elohim verdadeiro. Está lá em Êxodo 12, versículo 49, Números 15, versículo 16, Levítico 15, 22, Números 15, 14 a 16, etc. Tornando-se assim o povo de Elohim também. Algo interessante é que até mesmo quando Elohim já estava prestes a mandar o Messias, Elohim fez questão de, através de Isaías, mandar uma mensagem direta aos gentios, avisando que os gentios que a sua salvação estava por vir. E o gentio que guardar o sábado sem profaná-lo, guarda os mandamentos e abraça a sua aliança, certamente não será excluído nem deixado de fora. Está lá em Isaías 56. Na Brit Hadashah, na Nova Aliança, é feito o mesmo ensinamento sobre os gentios que se unem a Elohim, deixando assim de agir como gentio naquilo que tange a ser contrário aos mandamentos de Elohim. O gentio, pela fé, deixa de ser gentio e se aproxima de Israel e passa a ser coparticipantes do povo santo de Elohim. Está lá em Efésios 2, Romanos 11 e Isaías 56. Devem ter como instrução a vida, a Torá de Elohim, e os que são contrários à Torá de Elohim, no grande dia irão ter uma grande surpresa. Está lá em Mateus 7, é importante esse texto aqui, do versículo 21 ao 23, Apocalipse 14, 12, 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 3, etc. Como podem ver, Yeshua em momento algum fundou uma religião ou um povo novo, mas sim iniciou a restauração da aliança com o povo de Elohim, assim como foi prometido a Abraão. E sempre os gentios tiveram acesso aberto para entrar nessa aliança, que Yeshua e Paulo sempre batiam, o que Yeshua e Paulo sempre batiam contra, eram sobre o legalismo que alguns queriam impor sobre pessoas com mandamentos obrigatórios a serem seguidos, ao qual eles mesmo tinham como um fardo para cumprir. Ordenanças que não são Torá, não são instrução do Eterno, mas sim interpretações rabínicas dos seus sábios. Os próprios tinham dificuldade de cumprir. Ainda por cima queriam impor sobre os gentios que estavam se convertendo a Elohim através da fé na obra redentora dos ensinos de Yeshua. Em Atos capítulo 15 fala sobre isso. Percebo várias vezes que Yeshua era considerado como transgressor da Torá, mas Yeshua sempre respondia, mostrando que não estava transgredindo a Torá, mas sim a halahá, ou seja, os ensinos extra-Torá, e que eles criaram, colocando como um fardo acima do povo mandamentos que o próprio Eterno não tinha ordenado, mas que os homens criaram e queriam impor sobre pessoas para que eles seguissem de forma obrigatória. Então, irmãos, resumindo, a igreja em si, a palavra eclesia, que da Septuaginta foi traduzida como congregação, o próprio Estevão fala lá que Moisés estava na congregação no deserto. Só que os tradutores pegaram essa palavra congregação, que é a mesma palavra eclesia, que é traduzida em todo o Novo Testamento como igreja, e traduziram como congregação. E já a palavra que era para ser colocada sempre como congregação, eles inventaram essa palavra nova como igreja. Então, quando eles queriam falar apenas do Novo Testamento, daquelas pessoas que estavam seguindo aos ensinamentos de Yeshua, eles colocavam o nome igreja. Mas quando falava associando a palavra eclesia a alguma coisa do Antigo Testamento, quando era a congregação do povo do Eterno no deserto, eles colocavam como congregação essa palavra eclesia. Ou seja, para desvirtuar e criar um novo povo, essa palavra eclesia foi usada tendenciosamente para a igreja, para o Novo Testamento e congregação no Antigo. Porque já pensou que confusão? Estevão falando lá, olha, esse mesmo Moisés estava na igreja lá no deserto. Todo mundo ia ficar de cabelo em pé. Como assim? Se a igreja foi fundada em Atos capítulo 2, que isso é a maior heresia que existe. Quem diz isso nunca leu o capítulo 2 de Atos todinho. Só pode ser um louco. Por quê? As pessoas, ao lerem, vão compreender que ali só tinha judeu. Como é que a igreja dos gentios
foi fundada com um monte de judeu. A pessoa só pode não ter lido. Quando você repete, às vezes eu acho que alguém deixou isso aí como uma brincadeira, contou essa mentira e ninguém nunca leu a Bíblia mesmo para ver, não foram lá comprovar. Porque lá em Atos 2, é claro, só tem judeu ali. Quando eu li a primeira vez, eu disse, cadê a igreja aqui? Que o pessoal disse que começou aqui em Atos 2, se tem um monte de judeus se convertendo. Aí é que depois que eu entendi que esses judeus eles também guardavam as leis orais, mas depois eles se converteram aos ensinamentos do Messias Yeshua, que era somente a Torá. E aqui a gente continua. Em Atos, Estevão relata o seguinte, é isso que eu tinha falado. Moisés esteve na congregação no deserto, como um anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas, a fim de serem transmitidas. Atos capítulo 7, 38. Essa palavra que Estevão relata em Atos é a palavra em grego eclesia, a mesma igreja. Sendo assim, o que Estevão estava falando é que a igreja não surgiu em Atos capítulo 2 e que isso é uma invenção dos pais da igreja para poder desvincular a pregação herética da separação da suposta igreja ao povo de Israel. Mas apenas se esqueceram que essa separação do povo também é uma separação das promessas. Então, meus irmãos, que o Eterno vos abençoe, que vocês estejam na presença dele neste dia. Estamos atravessando alguns momentos difíceis no nosso país, que nós possamos estar firmes na Torá, que o Eterno há de prover todas as nossas necessidades. Também nós, se pudermos, lógico, não é dar uma forcinha ao Eterno, lógico que não é isso, mas se nós pudermos nos precaver com os nossos familiares, estocando alimentos para esses momentos de dificuldades e nos guardando mais em casa para evitar qualquer tipo de desconforto. Então, meus amados, que o Eterno vos abençoe, ore por esse trabalho, que vocês possam divulgar, né? Deixem seu like, compartilhem bem esse vídeo, não só esse, mas toda a série, que as pessoas, quando tiverem alguma dúvida, vocês já podem pegar esse vídeo e colocar, assiste isso aqui, que às vezes é tão difícil a gente relembrar de pontos e mais pontos, e eu estou fazendo essa série justamente por causa disso. Quando alguém me questionar em determinado ponto, ou algum dos irmãos, já tem um vídeo específico mostrando ponto a ponto da doutrina errônea que o povo está aguardando. Shalom, meus irmãos, que o Eterno vos abençoe, lhes dê paz, lhes dê força, lhe garanta com a sua mão forte a nossa salvação.